Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos. Vamos curvar nossas frontes para falar com Deus. Senhor Jesus, obrigada a Deus, porque o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui. Mesmo eu não merecendo, Senhor, eu peço que o Senhor me use para falar com essas pessoas, que elas possam estar aqui prestando atenção para ouvir a sua voz e não a Helena. Que o Espírito do Senhor toque em nossos corações, Senhor, para que a gente possa ouvir e também praticar aquilo que nós precisamos, Senhor. Esteja com aqueles que não vieram, que o Espírito do Senhor possa estar com eles também, ajudando eles no que eles precisar, e que possamos sair daqui com as forças renovadas. Eu te agradeço, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje, como é a quarta-feira do poder da mulher, né? Eu vou pregar sobre um dos discípulos. E eu quis pregar sobre um discípulo assim que quase ninguém ouve falar, né? Que geralmente ouve falar de Tomé, que precisa crer, Mateus, João. E eu quis falar hoje sobre Bartolomeu, que é um discípulo que não é muito conhecido. Eu não conhecia. A gente decora no clube os 12 discípulos, dos apóstolos. Só que a gente não sabe muita coisa, né? né? Aí eu quis pregar sobre Bartolomeu justamente para conhecer também quem é Bartolomeu. O nome dele aparece 4 vezes na Bíblia, é bem pouquinho. E alguns estudiosos falam que Bartolomeu é o mesmo que Natanael. Natanael significa presente de Deus, é o nome dele. E Bartolomeu, que significa filho de Talmai, que é o sobrenome. Então, eu vou falar tudo hoje com base nisso, que Bartolomeu é o mesmo que Natanael. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Atos 1:45. Atos 1:45. Oxe, espera aí. Ah, não, gente, é João 1:45. Coloquei errado aqui. Prontos? Vou ler. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então aqui Israel estava em um tempo bem difícil. Eles estavam um pouco incrédulos, eles não estavam seguindo muito as regras de Deus, eles estavam vendo um Deus de uma forma bem fechada. E por ali já tinham passado João Batista, pregando sobre o arrependimento, o batismo, Jesus também, depois de João Batista. E a pregação estava sendo meio difícil, igual João 1:11 fala assim: veio para o que era seu e os seus não receberam. Então, muitas pessoas estavam meio com a mente fechada para Jesus, o Messias. E Felipe aqui chega para Natanael, que é Bartolomeu também, e fala: achamos aquele de quem Moisés escreveu a lei. Então, se ele fala achamos, é porque eles estavam procurando. Então, eles estavam procurando alguém, o Messias, que viria. Muitos achavam que Jesus viria como um grande rei que ia dominar Israel, Jerusalém. Só que Jesus veio de forma simples. E aqui Filipe falou para Natanael. E Filipe usou uma forma sutil para Natanael, que foi a amizade. Ele usou a amizade dele para falar de Jesus. E a gente tem que usar essa influência sobre os nossos amigos. Às vezes a gente sabe muita coisa aqui na igreja e às vezes a gente olha para a vida de outras pessoas e vê que elas estão vivendo uma vida totalmente errada. Só que a gente deixa isso passar como se nada estivesse acontecendo. E a gente ainda chega aqui na igreja e queria falar: eu queria que vocês orassem por um grande amigo meu, só que você quase não fala nada de tudo que você aprende aqui. E como essa quarta é uma quarta de oração, aqui a gente devia mais orar do que ouvir. E eu queria propor agora para os irmãos, para que a gente ficasse de joelhos e orasse primeiramente por nós, para que Deus tirasse toda a covardia e todo o medo que a gente tem de pregar o evangelho. E também orar por aquelas pessoas que não conhecem nada de Deus, que estão sofrendo e não tem quem buscar, quem recorrer.
Então a gente vai se ajoelhar, vou dar um tempo para vocês orar pelas pessoas que você conhece, por você, e depois a gente ora todos juntos, tá bom? Continuando aqui. João 1,46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: vem e vê. Aqui Natanael tinha mostrado para Felipe tinha mostrado para Natanael que ele tinha encontrado o Messias, que ele estava procurando. E Natanael faz uma pergunta: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Como eu disse para vocês, naquele tempo Nazaré só estava tendo hipocrisia, muita maldade. E Felipe e Natanael, ele ficou com uma dúvida. E muita gente acha que isso foi meio incredulidade da parte dele. Mas não foi incredulidade, porque ele não esperava um homem simples. Ele esperava um Messias. E muitas vezes a gente lidar com pessoas que acreditam em Deus, só que... Não, pera, eu estou confundindo as coisas. Mas muita gente fala que ele não crê, que ele não acreditava em Jesus. Tem um negócio aqui para mim, peraí. Aqui. Se nos depararmos com dúvidas sinceras, devemos deixar que a verdade fale ao coração da pessoa. Não podemos ter medo de provar a verdade, porque se for verdade, vai permanecer para sempre. Então, Felipe falou para Natanael sobre o Messias, e ele não teve medo disso. E como eu falei aqui, a gente precisa se encorajar. Às vezes a gente tem medo de falar, não, mas e se ele vir perguntar e eu não souber responder? Irmãos, a gente sabe bastante coisa. A gente não pode ter medo. Igual aqui falou, a gente não tem medo, não tem que ter medo de falar a verdade, porque é a verdade. A gente não pode ter medo. Não tem uma coisa assim que a gente não vai saber responder, porque a gente tem a verdade. E Deus deu essa bênção para a gente de conhecer a verdade e pregar a verdade para outras pessoas. Vamos ler João 1, 47 e 48. Vai ser só esse versículo mesmo que a gente vai ler. 47 e 48. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Felipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então, aqui um elogio, um verdadeiro israelita. Então, de longe, Jesus já conhecia Natanael, e ele viu que ele era um verdadeiro israelita. Por quê? Porque ele não era hipócrita no que ele vivia. Ele buscava um Messias, mas ele buscava um Messias de coração. Ele era um israelita de coração. Ele não fazia para se mostrar para os outros. E quando fala aqui dolo, em quem não há dolo, que Jesus fala, um verdadeiro israelita em quem não há dolo, dolo vem do grego... isca de pesca mesmo. Mas aqui Jesus usou no sentido figurado, que era em relação a engano, hipocrisia, como se ele não há dolo nele, não uma isca ruim, sabe? Tipo uma coisa ruim. Ele não usa falsidade para falar com as pessoas, igual muitos judeus usavam naquela época. E ele usou a sua onisciência, onipresença, para falar, quando ele fala para... Cadê aqui? Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Deus usou esse método para alcançar Felipe, para alcançar Natanael. E foi uma forma dele alcançar. Ficou assim, mas como ele sabe? Então ele reconheceu que Jesus era realmente o Filho de Deus por conta da sua onipresença. E existem pessoas sinceras também, que estão sendo enganadas por aí. Elas estão indo para a igreja e ainda alguns líderes fazem que elas pensem que elas não estão fazendo certo, coloca a culpa nelas. E a gente precisa alertar essas pessoas da verdade, que às vezes elas estão sendo sinceras e elas precisam perseverar nesse caminho. Vamos ler João 1, 49. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aqui Natanael,
quando ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, ele não pegou só para ele. Na Bíblia fala que ele fez muitos milagres, ele se tornou um dos discípulos de Deus. E quando ele agarrou isso, ele falou, não, esse realmente é o verdadeiro Messias. Ele viveu por isso. Ele pegou isso e falou, não, agora eu vou viver para isso. E todas as pessoas que eu conhecer, elas vão precisar conhecer disso. Às vezes a gente não precisa forçar a pessoa a conhecer. Igual o Felipe fez, ele mostrou de forma amigável, numa conversa. Você viu que a gente achou o Messias? Às vezes a gente também pode falar de forma amigável. Parece que vai ser chato, mas as pessoas elas estão loucas para conhecer, para ter uma esperança, para buscar a Cristo. Então, se a gente mostrar Deus do jeito que a gente conhece, às vezes elas não vão ficar espantadas, às vezes elas vão ficar bem mais felizes do que você pode imaginar. E Bartolomeu, ele pegou tanto isso para ele, que ele chegou a morrer degolado em prol do Evangelho de Cristo. E eu queria ler um texto aqui para os irmãos, que eu li no livro Visões do Céu, no capítulo 7. Espera aí que o celular é meio lento. Eu queria que vocês prestassem atenção, achei muito interessante. A Ellen White fala assim: é desígnio de Deus que todos sejam operosos, que todos trabalhem. Os incansáveis animais de carga correspondem ao fim para que foram criados. Os animais de carga, eles fazem para que eles foram criados, carregar as coisas. Melhor que o homem indolente. Deus é trabalhador constante. Os anjos são trabalhadores, são ministros de Deus para com os filhos dos homens. Os que aguardam o céu de inatividade ficarão decepcionados, pois a ordem celeste não provê lugar algum para a satisfação da indolência. Então, aqui a Ellen White fala, para muita gente que acha que no céu a gente não vai fazer nada, a gente vai fazer muita coisa. E tudo que a gente for fazer no céu, a gente já tem que estar fazendo aqui. A gente só vai para o céu se o céu estiver no nosso coração. Então, a gente não pode ficar aqui sentado esperando que Deus me molde para eu ir para o céu. Eu tenho que correr atrás. Eu não posso querer ter a bondade toda no meu coração e não querer fazer nada pelo meu próximo. Às vezes é desconfortável sair da nossa área de conforto, mas a gente tem que ir. É o nosso papel, a gente está aqui para isso. E muitas vezes a gente não pensa assim, porque o que a gente busca não está sendo o céu. A gente está pensando muitas vezes nas dívidas, nas contas. A gente tem que pensar nisso? Tem que. Mas a gente tem que também meditar no céu que nos aguarda. Se a gente fosse pensar nisso, seria bem diferente a nossa vida. E eu fiquei pensando, quando eu li isso, o quanto que eu sei. Eu sou da igreja desde berço. Mas o quanto que eu sabia me ajudou a buscar a Deus, me salvou. Então, só isso que eu sei pode salvar outra pessoa. Só o que você sabe, só o que te ensinaram, te ajudou a estar aqui. Então, só o que você sabe pode ajudar outras pessoas lá fora. E eu queria que vocês saíssem daqui pensando em 4 coisas. Valorizar as boas amizades. Deem mais atenção às pessoas. Igual a irmã falou aqui, tem pessoas que estão morrendo por depressão. Igual a Marielle falou, um pastor que ela falou que ele tinha um dom de pregar. Sabe aqueles pastores que pregam bem, que eu não ia chegar aos pés dele, mas ele se matou, irmãos. Vocês têm noção de quantas pessoas estão se matando por depressão, por se sentirem sozinhas? A gente precisa dar um colo, dar um ombro, um ombro amigo para essas pessoas. Nunca entrar no campo da incredulidade. Natanael, ele não foi incrédulo. Por mais que ele acreditava que Jesus viria como rei, ele foi lá ver, conhecer como que era. Então busque conhecer a Deus, tire toda essa ruindade, todo o nosso orgulho para ver o que Deus quer da sua vida, esteja disposto a fazer o que Deus quer para você. Ver sempre as qualidades das pessoas e ajudá-las em suas limitações. Tem pessoas sinceras, nem todo mundo é ruim. Como você pode ser bom, existem outras pessoas boas também. E por último, confessar a Jesus como Senhor
em nossa vida, tendo a mesma certeza que envolvia o coração de Bartolomeu quando conheceu a Cristo. E já que a gente vem para a igreja, vamos agarrar essa oportunidade de buscar a Deus, de servir a Ele fielmente. Às vezes, se está difícil para você, gruda do lado do irmão e fala: irmão, vamos ali fazer visita, nós dois juntos, que aí os dois se fortalecem. A junta vem aqui nos sábados fazer as visitas à tarde. Eu também me cobro muito, porque é gostoso, é gostoso fazer visita, só que eu me cobro muito, que às vezes eu tô lá almoçando, aí quando eu vejo já passou a hora, eu não fiz nada no sábado. Então vamos nos cobrar de visitar as pessoas, de usar o sábado para fazer o bem, realmente, não só falar com pessoas, mas agir, literalmente. Essa foi a minha mensagem de hoje. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E eu gostaria de cantar o hino Mensageiros com os irmãos. Todos de pé. Tem dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar, os meus joelhos dobrar e orar, perante Deus me inclinar, chorar e abrir o meu coração, e abrir o meu coração. Já posso ver o sol brilhar, o vento, a paz vem soprar. Sem hesitar, irei sair, de meu Jesus vou falar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Oremos. Senhor Jesus, pedimos que o Senhor esteja com a nossa mente, com a nossa consciência, que o Senhor nos ajude, Senhor, a ter forças para fazer a Tua vontade, e que o Senhor nos ajude a meditar no céu, Senhor, aquilo que o Senhor está guardando para a gente gente possa olhar, Senhor, com os olhos da fé, Senhor, com os olhos espirituais, que a gente possa ver ao nosso redor, anjos ao nosso redor, Senhor, batalhando por essa luta, e que nós possamos entender que ela já está ganha, Senhor, mas que nós precisamos ainda lutar. Eu te agradeço por tudo. Proteja-nos, Pai, para nossas casas, que nós vamos agora, e que o Senhor prepare também nosso coração para quando viermos aqui te adorar no sábado. Por favor, Senhor, nos ajude a mudar. É o que eu te peço por Jesus. Amém.